Oi, oi! Está começando o nosso advento, o dia 5. Você já está preparado aí? Já pegou o seu advento? Já pegou sua Bíblia? Já chamou seu pai, sua mãe? Então, se tudo isso tá ok, a gente já vai começar, certo? No nosso dia 5, a gente tem uma temática muito especial, mas que é bem difícil para muita gente. A gente vai falar sobre o episódio que. Rufem os tambores! Judas traz Jesus. Você sabia desse episódio da Bíblia? Que Jesus, ele tinha vários discípulos. Quantos discípulos você se lembra que Jesus tinha? 12, isso. E aí você sabe que um desses discípulos não foi fiel a Jesus. Não foi aquele amigo que vai até o fim, sabe? Ele foi um amigo que traiu Jesus. Vamos ler como foi que isso aconteceu? Bora lá? Os versículos de hoje estão lá no livro de Mateus, capítulo 26, versículo de 1 até 5. E depois a gente vai pular alguns versículos e vai do 14 até o 16. Beleza? Bora começar? Já. Versículo 1. Quando Jesus acabou de dizer essas coisas, disse aos seus discípulos: Como vocês sabem, estamos a 2 dias da Páscoa e o Filho do Homem será entregue para ser crucificado. Naquela ocasião, os chefes dos sacerdotes e os líderes religiosos do povo se reuniram no pátio do sumo sacerdote, cujo nome era Caifás, e juntos planejaram prender Jesus de uma maneira fraudulenta e matá-lo. Contudo, diziam, não durante a festa, para que não haja tumulto no meio do povo. Calma. Vamos entender todo o que esse versículo diz pra gente, o que essa passagem fala pra gente. Primeiro, Jesus ele sabia que estava chegando a hora dele ser crucificado. Não foi uma surpresa para Jesus ele ir para a cruz. Ele sabia que essa era a missão dele, que ele precisaria ir para a cruz e morrer no nosso lugar e pagar o preço do nosso pecado. Mas olha como tudo isso estava acontecendo. Os chefes dos sacerdotes e os líderes religiosos do povo, eles se juntavam e planejavam prender Jesus. Ora, você só prende alguém que está fazendo coisa certa ou errada? Errada. Mas como Jesus, ele era bondoso, ele não fazia nada errado, aquele povo não tinha o que dizer de Jesus. Aí os fariseus, os líderes viviam tentando pegar Jesus de alguma maneira. Tipo, faziam umas perguntas bem difíceis para Jesus errar, mas Jesus nunca errava. E aí eles não tinham motivo para dizer, ó, tá vendo? Essa pergunta você respondeu errado, portanto você vai preso. Não tinha o que fazer. E aí eles começaram a armar um plano fraudulento, mentiroso, para tentar matar, prender e matar Jesus. Era a única maneira. E aí, ó, eles planejavam fazer tudo isso, mas eles não queriam que isso acontecesse na Páscoa. Opa, já tinha Páscoa nessa época? Sim, já tinha Páscoa. Você sabe, né, que a gente não teve somente a Páscoa de Jesus. Antes dessa Páscoa de Jesus que nós estamos aprendendo, nós tivemos a primeira Páscoa, que foi o povo que estava no Egito foi liberto por Moisés. Deus usou Moisés para libertar o povo. E até então, até esse momento, as pessoas elas comemoravam a Páscoa. Elas sentavam com suas famílias e elas comiam 3 coisas. Quem lembra o que era? Quais eram essas 3 coisas? Elas comiam ervas amargas para lembrar do tempo da escravidão. Elas comiam cordeiro assado para lembrar-se do cordeiro que precisou morrer para que o sangue fosse colocado nos umbrais das portas. E o que mais que elas comiam? Pães sem fermento, para lembrar que as pessoas lá no Egito, elas já comeram
prontinhas para ir embora, porque elas precisavam se apressar para ir, porque o faraó iria liberá-las após a 10ª praga, certo? Então, desde esse momento relatado lá em Êxodo, até o momento em que Jesus estava aí convivendo com as pessoas faziam essa Páscoa, onde elas comiam essas 3 coisinhas para lembrar-se da escravidão, da libertação que Deus promoveu para elas, certo? E aí, eles não queriam prender Jesus nessa época, porque ia gerar muito tumulto. Afinal, estava acontecendo essa festa da primeira Páscoa, certo? Mas aí, onde é que entra o nosso amigo Judas? Amigo assim, né? Aquele amigo que não é tão amigo. Porque um amigo que trai outro amigo não é amigo, né? Olha o que é que o versículo 14, 15 e 16 falam. Então, um dos 12, chamado Judas Iscariotes, dirigiu-se aos chefes dos sacerdotes. Tia Amanda, então quer dizer que ele foi para lá, para o meio do povo que estava tentando prender e matar Jesus? Foi. E eu te digo mais, versículo 15. E lhes perguntou: o que me dareis se eu o entregar a vós? Acordaram com ele 30 moedas de prata. Desse momento em diante, Judas procurava uma oportunidade para entregá-lo. Sabe o que Judas fez, minha gente? Pensando no dinheiro, pensando no que ele tinha que receber, ele foi até o chefe dos sacerdotes e disse: o que é que eu vou ganhar com isso? O que é que eu vou receber com isso? E aí eles disseram: a gente te dá 30 moedinhas de prata. Judas gostou do negócio. Ele preferiu trair Jesus por 30 moedinhas de prata. E a partir daí, ele ficava tramando junto com essas pessoas que queriam prender Jesus qualquer momento para poder entregar Jesus. Para poder dizer: olha, ele está aqui, é esse aqui, prende ele, pega ele, mata ele. Isso é coisa, gente, que um amigo faça. Quando eu li essa passagem, eu fiquei pensando assim, sabe? Meu Deus, o que Judas fez foi certo. É certo a gente trair um amigo? É certo a gente dedurar um amigo quando ele pede para a gente guardar um segredo? Não. Agora, se esse nosso amigo está fazendo uma coisa errada e a gente vai aconselhar, dizer: olha, amigo, você precisa melhorar, você precisa falar a verdade para sua mãe, aí a gente faz, porque a gente está ajudando ele. Mas no caso, Jesus não tinha feito nada errado. Judas era quem estava, interessado no dinheiro. Ele queria suas 30 moedinhas de prata. Então, o que ele fez não foi certo. Ele não foi leal com Jesus. Número 2. Quando Jesus chamou Judas para ser um dos seus discípulos, será que ele sabia o que Judas iria fazer? Você já pensou nisso? Veja, Jesus, ele é 100% homem, sim. Mas Jesus também é 100% Deus. Jesus é 200%? Jesus é 100% homem e é 100% Deus. Como é que Jesus, quando chamou Judas, ele não sabia que Judas iria traí-lo? Jesus sabia! Jesus sabia que Judas iria trair. Jesus sabia que Judas iria ser aquele amigo que ia dizer: é ele lá, pega, prende. Jesus sabia. Mas mesmo assim, Jesus não deixou de chamar Judas. Jesus não deixou de dar oportunidade a Judas de ser o seu amigo, de fazer parte dos 12 discípulos, de andar junto com Jesus o tempo todo. Ele não deixou. Agora veja o que é interessante a gente se perguntar. Se você, pense aí, se coloque no lugar de Jesus. Se você soubesse que sua amiga ou que o seu amigo, seu melhor amigo, fosse te trair, você continuaria sendo amigo dele hoje? Eu, sinceramente, eu pensaria 2 vezes. Poxa, daqui a 1 mês o meu amigo vai falar mal de mim, contar o meu segredo para todo mundo. Será que eu vou continuar sendo amiga dele hoje? Eu não sei, sinceramente. Mas olha o que é que Jesus ensina pra gente. Jesus sabia o que Judas iria fazer, mas mesmo assim, ele não deixou Judas de lado.
E são para esses momentos que a gente precisa pensar em ser como Jesus. Eu sei, é muito difícil ser amigo de uma pessoa que você sabe que vai te trair, que vai fazer alguma coisa ruim com você. Mas olha, esse foi o exemplo que Jesus deixou pra gente. O perdão, a maneira amorosa que Jesus tratava as pessoas, os seus discípulos, os seus amados, deixa a gente muito constrangido, com vergonha, porque a gente olha pra gente e pensa, poxa, eu não sei se eu faria essa mesma coisa. Mas Jesus fez. Jesus amou Judas de uma maneira que deu a oportunidade para ele estar junto, ser amigo. E é para isso que a gente tem que caminhar também. Eu sei que é difícil, mas a gente precisa seguir o exemplo de Jesus, que mesmo quando um amigo o traiu, ele foi lá e continuou sendo amigo dele. Antes dele saber de tudo isso, né? Antes de tudo isso acontecer, ele já sabia e permaneceu sendo amigo. Isso é um super exemplo, né? Vamos para o nosso card diário. Hoje você tem aí uma sacolinha que está representando as 30 moedas que Judas recebeu. Uma sacolinha onde Judas guardou. E aí, o que é que você vai ter que fazer? Desenhe 30 moedinhas de prata no valor que pagaram a Judas para entregar Jesus. No valor que eu acho que eu escrevi errado. Valor que pagaram a Judas para entregar Jesus. Faltou aí essa partezinha. Tá certo? Então desenha aí 30 moedinhas. Ah, tia Amanda, o papel é muito pequeno. Desenha 30 moedinhas pequenas do tamanho de uma formiga, que dá, certo? Ok? Um beijo. Até amanhã.